Olá, alunos do terceiro ano. Então, dando continuidade ao que a prof havia pedido, tá? A correção dos exercícios da página 17 e 18. A 16, que é essa aqui, a gente já tinha feito, tá? Então, só para quem quiser retomar, reforçar ali, a correção da 16 a gente fez na aula passada. Na página 17, tá? Por que a temperatura de ebulição do 1-butanol é maior que a do 1-propanol se ambos têm a mesma função orgânica? Lembra que os dois são álcool, os dois têm ponte de hidrogênio, então vale o tamanho da cadeia. Um tem 4 carbonos, but, e o outro tem 3. Mais carbonos, mais massa, maior ponto de ebulição. Questão de número 3, tá? O álcool metílico e o álcool etílico. O metanol é uma substância que nas condições ambientes apresenta-se como líquido e não como um gás ou um sólido. Baseado na sua composição e estrutura, explique o comportamento do metanol. O metanol faz ponte de hidrogênio. Ponte de hidrogênio é a força intermolecular mais forte que nós temos, final da apostila 1, tá? Não chegava a ser o final, porque a aula final da apostila 1 era letos orgânicos, mas nós temos aqui, então, forças intermoleculares, ponte de hidrogênio, justificando o etanol e o metanol serem líquidos na temperatura ambiente, apesar das cadeias pequenas, tá? Classifique as cadeias e funções, fenol, enol... Nossa... Olá, alunos do terceiro ano, bom dia para todos. Então, como a prof se propôs a fazer aqui, a correção das páginas 17 e 18, primeiramente, tá? Sendo que a questão 1 da página 16 já havia sido corrigida. Então, estou mandando a imagenzinha aqui, que vocês podem rever alguma coisinha que foi necessária. Aqui na forma de vídeo, vocês podem pausar e copiar as respostas, se assim desejarem, ou ler para conferir as de vocês também. Então, fica melhor do que só mandar foto, amplia a foto, né? Então, aqui vocês têm como pausar e ver a respostinha. Então, número 2. Por que a temperatura de ebulição do butanol 1 é maior que a do propanol 1 se ambos têm a mesma função? Aqui vale o peso da molécula. 4 carbonos tem mais peso que 3 carbonos. Quanto mais pesada for a molécula, né, as duas têm ponte de hidrogênio, quanto mais pesada for a molécula, maior a temperatura de ebulição. Na questão 3, a gente tem a mesma ideia. Ó. Ele fala do álcool metílico, do álcool etílico, mas ele está colocando em questão se o metanol é uma molécula pequena. Por que nas condições ambientes ele é um líquido? Porque nós temos uma baixa massa molecular, uma molécula pequena, mas nós temos uma força de interação do tipo ponte de hidrogênio, ponte ou ligação de hidrogênio, que é a força intermolecular mais forte que tem, tá? Na interação entre as moléculas. Na questão 4, nós temos apenas que identificar o tipo de função. Então, ó, OH preso a carbono insaturado por dupla, enol. OH preso a carbono saturado, álcool, mesmo que tenha dupla na cadeia. O OH só é enol se a oxidrila, OH, tiver presa a cadeia com a dupla, se não, tá? É álcool. E a mesma coisa aqui, ó, fenol, porque a oxidrila está presa ao anel aromático. Anel aromático é o C6H6, tá? Ou as duplas e simples alternadas. Aqui é um álcool cíclico. E aqui nós temos a presença do anel aromático, mas o OH está preso a um carbono saturado, então é álcool também. Na 5, o OH está preso à cadeia insaturada por dupla, nós temos um enol. Depois nós temos que escrever a fórmula para os éteres, tá? Metóxi, metano, ele está usando a nomenclatura oficial. Metóxi, propano, etóxi, etano, propóxi, metilpropano, etóxi, benzeno, tá? Seguindo, página 18, questão número 6. Por que a diferença entre a temperatura de ebulição do metoximetano e do etanol se ambos têm a massa? Aquilo que a prof falou na aula passada da questão da isomeria.
tá? Então, eles têm a mesma massa, eles têm inclusive a mesma fórmula molecular, mas quando a gente analisa a estrutura do éter, ele tem uma força intermolecular do tipo dipolo-dipolo, enquanto que o álcool tem uma força intermolecular do tipo ponte de hidrogênio. Então, pontes de hidrogênio sempre ganham dos dipolo-dipolo e dipolo-dipolo, por sua vez, sempre do dipolo induzido. Na questão de número 7, tá? Vocês têm aqui vitaminas, a vitamina A e a vitamina B. Observe que a vitamina B tem muito mais pontes de hidrogênio que a vitamina A. Lipossolúvel, lipo é gordura, solúvel em gordura. Gordura é algo que é apolar. O Enem já abordou isso diversas vezes, tá? Lipo e hidrossolúvel. Então, a gente tem que ter a lembrança de que a água é um solvente polar. Então, aquilo que é hidrossolúvel, aquilo que se solubiliza na água, semelhante dissolve o semelhante. Então, o hidrossolúvel é apolar. A gordura não se solubiliza na água. Então, a gordura é algo polar, tá? A gordura, desculpa, é algo apolar. Então, algo lipossolúvel é algo que se dissolve em quem é apolar. Das duas vitaminas, a que tem menos partes polares, a vitamina A, então ela é mais lipossolúvel que a vitamina B6, tá? Cite os grupos funcionais oxigenados presentes na piridoxina. Piridoxina é a vitamina B6, tá? As funções presentes são função, tá? Aqui fenol, tá? E a função álcool, porque está preso a carbono saturado. Agora, o grupo funcional é hidroxila, ok? Na questão 8, a vitamina E. Quais as funções presentes na vitamina E? Ó, aqui eu tenho um éter, oxigênio entre dois carbonos, e aqui eu tenho um fenol. A fórmula molecular dessa vitamina. Lembram da apostila 1, bem no iniciozinho, contagem de fórmula? Tá aqui, ó. Novamente, contagem de fórmula, tá? Então, C29H50O2, confiram direitinho. Questão 9. Justifique a diferença dos pontos de ebulição, butano e éter. Butano e éter. O éter tem dipolo-dipolo, o butano tem dipolo induzido. Então, o dipolo-dipolo sempre ganha do dipolo induzido. Butanol 1 e 2-metilpropanol. Aqui, meus queridos, se vocês forem fazer a fórmula molecular dos dois tá a mesma coisa. Os dois têm a mesma fórmula, os dois pertencem à função álcool, os dois têm ponte de hidrogênio. Aqui entra o que a prof explicou. Tamanho é documento, tá? Tamanho é documento. A cadeia do butanol é maior, tem mais interações entre as moléculas do que a cadeia do 2-metil-2-propanol. Isso faz a diferença no ponto de ebulição dos dois, tá? Página 18, então, concluída a correção. Na sequência, nós vamos trabalhar com aldeído e cetona. A apostila, ela segue, né? Segue para os ésteres e tudo mais, mas a prof vai trabalhando em partes e nas partes principais eu vou focando, tá? Vocês vejam assim que a gente tem questões de isomeria que já estão se misturando, volta o tempo todo a apostila 1, como eu mencionei para vocês, então, na sequência, tá? Funções carboniladas. Então, o que nós vimos? Álcool, fenol, e enol eram funções hidroxiladas, tinham a hidroxila como grupo funcional. Carbonila é esta criaturinha aqui, ó, tá? A carbonila identifica as duas coisas, aldeído e cetona. Quando é aldeído, o grupo carbonila está na ponta da cadeia. E quando é cetona, a menor cetona que existe tem que ter 3 carbonos, porque tem que ter carbono à esquerda e à direita da carbonila para ser cetona. Então, são ambas funções carboniladas, só que a diferença é carbonila na ponta aldeído, carbonila no meio da cadeia cetona. O grupo funcional dos aldeídos, então, acaba se chamando aldoxila, por identificar o aldeído e estar na ponta. Um dos aldeídos mais importantes que nós temos é o metanal, tá? O metanal, ele é conhecido, comercializado como formol, ok? Ele faz compota de bicho, que tá aqui, aparece a compota de bicho, tá? Ele é usado, por exemplo, como vendido para passar nas unhas, como esmalte fortalecedor. Ele está nas escovas progressivas,
né? Já viram, já devem ter ouvido falar do uso proibido de formol nas escovas progressivas. E qual é o papel do formol nessa situação toda? O formol, ele desnatura proteínas. Ele vai conservar a peça anatômica, aqui no caso o bicho, porque ele vai desnaturar as proteínas. Então, ele vai endurecer a unha porque ele vai desnaturar a proteína da unha. Então, ela vai criar uma casca durinha. Ele vai formatar o fio de cabelo na escova progressiva porque ele vai desnaturar a proteína do cabelo. Tá? Só que o formol, ele vai, né, para quem estiver aplicando a progressiva, por exemplo, para quem estiver sendo a pessoa em que está sendo aplicada a progressiva, o cliente e o cabeleireiro, nós vamos ter um problema que a pessoa vai aspirar o formol. Né? E mais grave ainda para o cabeleireiro, no caso, né? Porque ele vai estar aspirando o formol várias vezes, em tantas progressivas quanto ele aplicar. E isso vai causar o mesmo problema, o mesmo dano, tá? De desnaturação proteica, só que na cadeia respiratória. Nessa partezinha, a prof vai enviar também um vídeo de apoio para vocês ouvirem ou verem. Esses vídeos de apoio, meus queridos, eles não são para encher linguiça, pelo amor de Deus. Eles não são vídeos, assisto se eu quiser, ou isso não é importante. Toda essa parte dentro das provas, ela é o tema que faz o fundo da prova, né? As provas vão falar, se a prova tiver que falar de formol, ela não vai largar uma questão solta. Ela vai trazer elementos do dia a dia, elementos importantes para contextualizar a questão. Tá? Do mesmo jeito que a prof enviou o vídeo dos álcoois, nos aletos a prof enviou o vídeo dos gases proibidos, da molécula de DDT, tudo isso é muitíssimo importante para que a gente consiga fazer a contextualização depois na hora das questões. Então aqui, ó, um aldeído importante que não segue as regras de nomenclatura, tá? Esse aqui é o benzaldeído, né? Ele está presente na composição de desinfetantes, matéria-prima na fabricação de plásticos, ok? Depois nós temos as regras de nomenclatura. Bom, aqui as regras de nomenclatura são: o grupo funcional é o aldeído, então o 1 sempre parte dele. Como sempre vai ser o 1, tá? Bonitos, desculpa, mas a prof tem cachorro, tá? Não consigo, às vezes, evitar que eles latam. Então, assim, ó, o grupo funcional 1, sempre no grupo funcional, e aí eu não preciso indicar, e o que vier a partir do número 1 na sequência. Então, 2-metil, but, porque são 4 carbonos na cadeia principal, an, porque só tem ligação simples na cadeia principal, e al, porque pertence à função aldeído. Aqui, ó, tá? 1 para a função 1, para o grupo 1. Então, desculpa, dando continuidade aqui. 1 para o grupo metil, tá? Desculpa, dando continuidade aqui, então. 1 para o grupo carbonila e o que vier a partir dele na sequência. Claro que a gente vai indicar os radicais por ordem alfabética, então 4-etil, 3,5-dimetil, hexanal. Tá? A presença do grupo carbonila faz com que os aldeídos tenham ligações, né, com a água, interajam com a água, então se solubilizam na água. Lembra que se eu só estiver considerando a função do carbonila, ela é um dipolo-dipolo, tá? Então tá valendo o que a gente viu antes. Metanal, etanal, propanal, a fórmula, a cadeia aumenta a massa, consequentemente aumenta o ponto de ebulição. De novo aqui, ó, o perigo do formol, baixo ponto de ebulição. Tá? E aí entramos nas cetonas. As cetonas também, um dos principais solventes que nós temos é a acetona. Tá? Quando a gente compra acetona removedor de unha, a gente compra uma solução de acetona, tem uma fração pequena de acetona no frasco. As cetonas, elas só existem a partir de 3 carbonos na estrutura. Eu preciso ter carbono à esquerda e à direita para ser cetona. O grupo cetona passa a ter que ser numerado, ele nunca vai estar na ponta. Se ele estiver na ponta, você não tem mais cetona, você tem um aldeído, o grupo funcional é o mesmo.
tá? E eu posso ter vários grupamentos cetona na estrutura. Então, ó, aqui nós temos 6 carbonos, só ligação simples entre os carbonos AN e a posição do grupo carbonilo identificando cetona na posição 2. Se a cadeia for ramificada, continua sendo pré-requisito o grupo funcional ter a menor numeração. Então, 1, 2, 3-metil, só ligação simples entre os carbonos AN, 2, ONA. Se tiver mais de uma carbonila na função cetona, é uma diona. Se for cíclico, ciclo, but, 4 carbonos, AN, só ligação simples entre os carbonos, ONA, cetona. A nomenclatura assimétrica, sistemática, tá? E usual para cetonas é você dizer os radicais que estão na esquerda e na direita dela, tá? Então, dimetilcetona, metiletilcetona, metilpropilcetona, tá? Mas isso seria uma nomenclatura não oficial. As nomenclaturas não oficiais, elas são pouco requeridas nas provas de vestibular, tá? Especialmente as nomenclaturas que aparecem são as nomenclaturas comerciais. Então, a propanona, que é a dimetilcetona, é conhecida comercialmente como acetona. Então, ou vai vir propanona ou vai vir acetona, que nem lá no aldeído. Ou vai vir formol ou vai vir metanol, tá? Então, nomenclaturas usuais, que a gente chama, tá? Semisistemáticas, na verdade a gente chama de usuais, elas aparecem muito raramente nas provas oficiais de vestibular, e a prof se refere principalmente ao Enem, mas as nomenclaturas comerciais são bem comuns de aparecer, tá? Então, aqui, ó, conexões. Diga 33, meu senhor, o que eu tenho, doutor? O que eu tenho? Mau hálito. Tá? Então, corpos cetônicos, eles são causadores de hálito cetônico em diabéticos. Então, o mau hálito não tem origem somente nos problemas relacionados à higiene, escovação de dentes e tudo. A metabolização da gordura leva à formação de gases mal cheirosos dos corpos cetônicos. Quem faz dieta low carb ou no carb, tá? Também vai ter esse problema, porque vai, né, no processo de emagrecimento, vai metabolizar gorduras e vai formar os corpos cetônicos. Inclusive, na dieta, a gente fala em atingir a cetose. Tá? Eu vou ver se eu consigo um vídeo de apoio para que vocês entendam isso. Então, aqui, ó, propriedades físicas das cetonas. Elas têm dipolo-dipolo, também, que nem os aldeídos, tá? Só que a carbonila fica dentro do grupo funcional. Então, observa aqui, ó, a massa molar do aldeído e da cetona é a mesma. Isso eu vou abordar num outro videozinho com vocês que eu vou mandar junto com a aula. Propanal e propanona são isômeros. A massa molar é a mesma, mas o ponto de ebulição deu diferente. Deu maior para cetona. O que acontece aqui, ó? A carbonila está mais protegida espacialmente pelos grupos, dificultando o ponto de ebulição. Ó, já o propanol é álcool, é ponte de hidrogênio, e ponte de hidrogênio sempre ganha de dipolo-dipolo. O nosso problema real está entre propanal e propanona, e isso nós vamos retomar no videozinho que a prof vai enviar. Já, se eu tiver um aumento de cadeia, né, como consequência do aumento da massa molar, eu tenho um aumento do ponto de ebulição. As cetonas são solventes orgânicos, tá? As cetonas, assim como o éter, tá? Ele é controlada, como eles têm a comercialização controlada pela Polícia Federal, pela questão de serem solventes usados para extração de substâncias, tá? Assim como eu posso inocentemente extrair das folhas do salseiro o ácido acetil salicílico para fazer aspirina, eu também posso extrair das folhas de coca o cloridrato de cocaína para fazer a droga. Então, esses solventes, eles têm o uso controlado pela Polícia Federal. Daí a importância daquela reação que a prof enviou para vocês da produção do éter a partir do álcool. Eu não preciso comprar éter,
né? Eu não preciso roubar um caminhão de éter. Eu posso ter álcool com agente desidratante ácido sulfúrico e uma temperatura relativamente baixa de 140 graus, eu consigo desidratar o álcool para produzir o éter. Tá? A prof também vai enviar junto um pedido de atividades. Como a aula seguinte é na sexta-feira, vocês não precisam fazer entrega das atividades. Agora vocês têm que fazer as atividades para perceber se entenderam ou não o que foi explicado, tá? Um abraço para todos, muito obrigado, um beijão para vocês, morro de saudades.